Olá, meu querido, tudo bem? Meus queridos, veja bem, na nossa visão bíblica, segundo os escritos bíblicos, quando Jesus ele deu a revelação a João, ali na ilha de Patmos, do capítulo 21 de Apocalipse, aonde João foi revelado, e ele escreveu: Então vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. O mar já não existe. E vi também a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, atada, ataviada como uma noiva para o seu noivo. O versículo 5 fala assim: E o que estava sentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Meus queridos, quando nós falamos, eu, nosso irmão Cláudio Mendes e eu, do Evangelho Eterno, quando a Bíblia diz que Deus fez novas todas as coisas, ele não estava falando só do sistema religioso que seria novo. Jesus, ele estava dizendo ali que ele estava fazendo novo ou nova todas as coisas. Uma coisa que você tem que parar para pensar: novas todas as coisas. Que todas eram essas e que coisas eram essas? Se a Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, ele pecou e ele foi destituído da glória de Deus, porque a transgressão da desobediência tinha entrado em Adão. Quando a Bíblia diz que o segundo Adão, na pessoa do segundo Adão, que era Cristo, todas as coisas vieram a ser de uma maneira diferente, nós temos que observar que, assim como o primeiro homem entrou o pecado no mundo, a partir do segundo homem, ou pelo segundo homem, entrou a vida. Então, quando o livro de Apocalipse está findando, que o livro de Apocalipse é uma descrição do juízo. Então, essas coisas que Deus estava fazendo, que tudo se tornasse novo, não era só o sistema de adoração, a forma de adoração. Era também o homem. O homem, a partir do momento que ele estivesse ou começasse a adorar a Deus em espírito e em verdade, do jeito que era lá no Éden, a partir dali, o homem, ele estava se tornando também uma nova criatura. A forma de adoração que era no templo, nos dias de Jesus, estavam se tornando também antiquado aquele modelo de culto, aquele modelo de adoração, aquele modelo de se aproximar de Deus, também estava sendo reformulado. Quando a Bíblia diz: Eis que faço nova todas as coisas, porque
é um novo céu, uma nova terra, é uma nova atmosfera, é um novo cenário, é um novo mundo, é uma nova forma. A gente começa a entender que, a partir do momento que você começou, ou que você começa a entender a palavra e mudar o seu jeito de adorar a Deus, não mais daquela forma que era oferecendo animais, oferecendo sacrifícios, frequentando um templo religioso, frequentando, vamos dizer, um sistema que para Deus já caiu no esquecimento. Para Deus, aquilo ali ficou no passado. Por quê? Porque quando a Bíblia diz aqui, eu ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio, preste atenção, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nesse modelo de adoração que existe hoje, em que eu ou você precisa ainda frequentar um templo físico, frequentar um lugar, frequentar uma casa de oração chamada igreja, nesse velho modelo, porque é assim que era, naquele velho modelo de adoração. Se você, 2000 anos depois da cruz, 2000 anos depois do juízo, se você ainda continua naquele velho modelo de adoração, as coisas velhas passaram para você? Seja honesto com você mesmo. Não passou, não. Mas não era aquele velho sistema que Deus estava chamando de sombras da lei, que a lei era sombra das coisas futuras. Então, o Apocalipse 21, para você, não cumpriu. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Entenda isso aqui, por favor. Não é morte física. Depois da cruz, a morte física não parou de acontecer. A morte física continuou existindo. Mas isso aqui não está falando de morte física. Está falando de morte espiritual. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para você entender Apocalipse 21 e o versículo 4, estude em conexão com Apocalipse 21, 4, estude 1 Coríntios capítulo 15. Se for possível você entender isso aqui. Então, meu amigo, meu querido irmão no Espírito, quando você lê o versículo 6, olha a visão, a revelação que João teve, que a ele foi permitido escrever isso aqui.
E disse-me mais. João está falando que foi dito a ele. Quem disse? Jesus como o Cristo ressuscitado, como Jesus de Nazaré, ou Jesus já na sua posição de eterno. Porque disse assim, ó, disse-me mais, está cumprido. Está cumprido ou não está cumprido? Ou ainda vai cumprir? Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Você acha que Jesus ainda era o Jesus de Nazaré de Apocalipse? Ainda era o Cristo ressuscitado de Apocalipse? Eu sou, com E maiúsculo. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que seria o Alfa e o Ômega aqui? A primeira letra e a última letra do alfabeto. Eu sou o Alfa e o Ômega. No grego, Alfa e Ômega era a primeira e a última letra do alfabeto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, aqui é o próprio Criador que está pronunciando essa palavra. Não era o Jesus de Nazaré. Não era o Cristo ressuscitado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso aqui foi a ceifa. Leia Mateus 24. Meu querido, até quando você vai entender que o homem, ele só passou a ser uma nova criatura a partir do momento que ele aceita os escritos bíblicos do jeito que é? A partir do momento que ele tem condição de entender que as coisas que eram velhas, tanto o homem na sua natureza, quanto o verdadeiro tipo de adoração, o novo céu, a nova atmosfera e uma nova terra. Terra, na Bíblia, sempre se referiu ao povo de Israel. Sempre se referiu àquele Aion que havia na primeira aliança. Eis que faço novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu, aquela atmosfera da lei, já tinha passado. E a primeira terra, Israel foi renovado ou não foi durante a grande tribulação? Durante o período do juízo, foi ou não foi? O juízo em Israel foi o selo da era da graça. Novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Quantos oceanos que você conhece hoje que existe no mundo? Eu acho que eu não me lembro de todos, mas eu vou tentar. Existe o Atlântico, o Pacífico, o Oceano Índico, não é? Atlântico, Pacífico, Índico. Tem mais? Acho que tem, né? Acho que tem. Então,
Se aqui no Apocalipse está falando que o mar já não existe, e nós sabemos que o mar, tanto o Pacífico, como o Atlântico, como o Oceano Índico, esses mares existem. Literalmente. Então, de que mar que a Bíblia estava falando aqui? O que significava o mar na Bíblia? O que o mar, os oceanos, fazem com os continentes? Separam. Então, o que era o mar aqui? Não existe mais separação entre Deus e o homem. Na velha aliança, Isaías falou que o pecado do povo de Israel, as transgressões deles, é que fazia separação, divisão entre eles e Deus. Tá, mas se aqui está falando que o mar já não existe, aquela cortina lá no tabernáculo, lá no santuário, no templo, a cortina tinha 10 centímetros de espessura. Quando Cristo deu tetelestai ali na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quis dizer o quê? Que não existe mais separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque aquele véu do templo, ele dividia o lugar santo do santo dos santos. Ou seja, a parte onde ficava o sacerdote, até você chegar na arca da aliança, que representava a figura, representava a presença de Deus ali naquele tabernáculo, ao abrir a cortina, então não poderiam mais dizer que existia separação, que na verdade a cortina é que fazia separação. Ao acontecer da cortina se rasgar de alto a baixo, ele quis dizer que não havia mais separação. Então, às vezes, você pensa que ainda existe separação entre Deus e o homem. Havia separação enquanto o véu existia. Havia separação enquanto o pecado existia no mundo. E o que era pecado? A Bíblia diz, a Bíblia responde em 1 João 3:4, pecado era a transgressão da lei. Não havendo pecado, não existe transgressão. Não havendo transgressão, não existe mais pecado. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 9, o versículo 26. Veja o que a Bíblia diz, o que Deus fez com o pecado. Mas você pode olhar também João 1:29, quando João disse que o Cordeiro do mundo que vinha ou que estava no meio deles, ele veio para tirar o pecado do mundo. Que pecado era esse? A transgressão da lei de Moisés. Então, querido, você precisa crer. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia melhor. Você que nos chamam de enganadores. Vocês que nos chamam de um falso profeta. Vocês que usam a língua de vocês para falar que nós apostatamos da fé. Por acaso você sabe o que é um apóstata? Apostatar da fé é negar os escritos bíblicos. Apostatar da fé é negar o que está escrito. E nós não negamos, pelo contrário. Nós queremos que as pessoas entendam os escritos bíblicos. Faça uma coisa, querido. Estude a Bíblia com mais responsabilidade. E quem sabe,
Deus vai abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para que você possa entender os escritos bíblicos. Que Deus te abençoe. Então estude o Apocalipse capítulo 21 e veja se isso aqui já aconteceu ou não. Quando você lê respeitando o texto, o contexto, respeitando a colocação verbal, o tempo verbal da escrita que você está lendo ou estudando, aí você vai entender. Valorize o que você aprendeu no colégio. Valorize o tempo que você ficou no colégio para aprender, formar palavras. Valorize isso. Eu tenho certeza que você ficou um bom tempo no colégio, na escola, estudando para dar os primeiros passos na formação de frases, de palavras. Então valoriza isso quando você estuda a Bíblia. Tá bom, queridos? Fique em paz e amém.